Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra da médica e educadora italiana Maria Montessori. Ela é conhecida pelo método educativo que desenvolveu e revolucionou o ensino da educação infantil. E é usado até hoje em escolas públicas e privadas mundo afora. O método Montessori valoriza a independência das crianças e estimula seu desenvolvimento físico e mental. Montessori acreditava que nem a educação nem a vida deveriam se limitar a conquistas materiais. Os objetivos individuais mais importantes seriam encontrar seu lugar no mundo, desenvolver um trabalho gratificante e nutrir a paz e a densidade interior para ter capacidade para amar. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu em Chiaravalle, norte da Itália, no dia 31 de agosto de 1870. Era filha única de um casal de classe média. Seu pai, Alessandro Montessori, era oficial do Ministério das Finanças e sua mãe, Renilde Stoppani, era bem educada para a época. Desde jovem, Maria manifestou interesse pelas matérias científicas, principalmente a matemática e a biologia, mas isso gerou um conflito com seus pais, que eram muito conservadores e desejavam que ela seguisse a carreira de professora, a única profissão respeitável para mulheres naquela época. Maria graduou-se em engenharia e, decidida a enfrentar a resistência dos pais, foi estudar medicina na Universidade de Roma. Na primeira metade da vida de Montessori, o mundo conheceu a luz elétrica, o rádio, o telefone, o cinema. As descobertas da ciência criavam expectativas ilimitadas para o futuro. Para se formar médica, Maria teve que estudar anatomia sozinha de madrugada, porque ela não podia ver corpos nus junto com os alunos homens. Formou-se em 1896, sendo a primeira mulher a se formar em medicina na Itália e a terceira na Europa. Após sua formatura, não pôde abrir seu consultório, porque na época não se admitia uma mulher examinando o corpo de um homem. A psiquiatria sempre a fascinou. Pesquisas lançavam luz sobre o funcionamento dos cérebros de loucos e sãos. Então, para driblar o preconceito da sociedade, Maria decidiu trabalhar em psiquiatria. Em suas visitas a asilos e instituições, viu o tratamento desumano que era dado a crianças com retardo mental e interessou-se em trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais. Iniciou suas pesquisas a partir das obras do médico francês Édouard Seguin e percebeu que aqueles meninos e meninas proscritos da sociedade por serem considerados ineducáveis respondiam com rapidez e entusiasmo quando eram estimulados a realizar trabalhos domésticos, exercitando suas habilidades motoras e experimentando autonomia, e passou a criar materiais para eles, que mais tarde fariam parte do seu método educacional. Aos 28 anos, defendeu no Congresso Médico Educacional em Turim a tese de que a principal causa do atraso no aprendizado das crianças especiais era a ausência de materiais de estímulo para o seu desenvolvimento adequado. Buscando se especializar, Maria se formou em pedagogia, antropologia e psicologia. Em 1898, foi nomeada co-diretora de uma escola para crianças com deficiência mental. Lá, ela se envolveu com Giuseppe Montesano e com ele teve seu único filho, Mário. Montessori teve seu filho sem formalizar a sua união com Giuseppe. Isso a obrigou a afastar-se do filho em seus primeiros anos de vida para não causar escândalo. Em 1904, abandonou a medicina e resolveu se dedicar integralmente à educação. Lecionou por 4 anos na escola pedagógica na Universidade de Roma. Em 1907, ainda lecionando, foi convidada para criar uma escola
para trabalhar com crianças que não apresentavam nenhuma característica especial, mas eram menores carentes. O lar das crianças foi aberto numa região pobre do centro de Roma. Ali, todos os dias, das 9 às 17 horas, 50 crianças de 3 aos 7 anos aprendiam a se vestir sozinhas, cuidar da própria higiene, fazer ginástica e, entre uma atividade e outra, desenvolviam noções de matemática e alfabetização. As crianças do lar mostravam-se concentradas e tranquilas e logo aprendiam a ler e escrever. Foi nessas casas que Montessori explorou duas de suas principais ideias: a educação pelos sentidos e a educação pelo movimento. Em 1909, Maria Montessori escreveu Pedagogia Científica, que se eternizou como Método Montessori. O método Montessori parte do princípio de que todas as crianças têm a capacidade de aprender através de um processo que deve ser desenvolvido espontaneamente, a partir das experiências efetuadas no ambiente, que deve ser organizado para proporcionar a manifestação dos interesses naturais das crianças. Isso, na prática, significa salas de aulas sem carteiras enfileiradas, com as crianças dispostas das maneiras que quiserem e os professores circulando entre elas. Os pequenos conduzem o próprio aprendizado e o professor acompanha o processo e detecta o modo particular de cada um manifestar seu potencial, respeitando fatores como personalidade, individualidade e ritmo de cada um. Todos conseguem aprender. Para Montessori, as crianças aprendem como a espécie humana sempre fez, tendo contato com o mundo físico, usando todos os sentidos, em especial o tato, e raciocinando sobre cada experiência, na base da tentativa e erro. Em 1912 foi para os Estados Unidos, onde lecionou em Nova York e Los Angeles. Em 1916 esteve em Barcelona, capital da Espanha. Em 1920, lecionou em Londres, capital da Inglaterra. Com o sucesso do método Montessori, diversos lares das crianças foram criados na Itália. O sucesso dos lares tornou Montessori uma celebridade nacional. Em 1922, o governo a nomeou inspetora-geral das escolas da Itália. No auge de sua carreira, com a ascensão do regime fascista de Mussolini, várias escolas com o método Montessori foram fechadas. Em 1934, perseguida, Montessori resolveu deixar a Itália e trabalhar na Espanha. Só que 2 anos depois, em 1936, explodiu a Guerra Civil Espanhola e Maria foi obrigada a fugir novamente, permanecendo na Holanda durante algum tempo. Em 1939, foi para a Índia e ficou lá lecionando por 7 anos. Com o passar do tempo, foram abertas escolas com o método Montessori em diversos países, como nos Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Brasil. E Maria passou a oferecer curso de formação para professores. Em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Maria voltou para a Itália. No ano seguinte, aos 76 anos, Maria Montessori falou para a Unesco sobre a educação e a paz. Em 1949, recebeu a primeira das 3 indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Maria Tecla Artemisia Montessori faleceu no dia 6 de maio de 1952, na Holanda, vítima de uma hemorragia cerebral. Atualmente, existem escolas com o método Montessori nos 5 continentes, em geral agrupadas em associações que trocam informações entre si. Calcula-se que hoje no Brasil existem pelo menos 100 escolas com o método Montessori. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, 5 estrelas no Spotify. Mas antes de terminarmos, eu quero agradecer aos membros e apoiadores deste canal. E se você também quiser e puder apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto no Catarse está na descrição da biografia, tanto no YouTube quanto no Spotify. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!